Olá, eu vou dar uma pincelada sobre tudo de Python. Então, sem muito mais delongas, vamos começar logo. Aqui está os python.org, é só vir aqui em Downloads, pegar a versão mais nova, o 3.6.4 no meu caso, né? Você pode clicar e ele vai mostrar para baixar, você baixa e instala normalmente. O outro arquivo que eu vou estar utilizando é o Sublime Text. É só vir aqui em Downloads e botar para baixar a versão portátil, que é a versão mais rápida de vocês utilizarem quando for necessário. Só dando uma explicada aqui como que a gente vai trabalhar com o ambiente, eu vou estar utilizando o Sublime, como eu falei. O Sublime é simplesmente um editor de texto, ele simplifica bastante na hora de você trabalhar com o Python. Ele vai fazer a syntax highlight, ele vai mostrar variáveis, funções, sempre de maneira bem organizada. Para você começar com um projeto é bem simples, é só você pegar e puxar uma pasta para o Sublime e ele vai organizar seu projeto aqui direitinho com vários arquivos aqui para você poder trabalhar. Quando você quiser criar um arquivo, é só clicar Ctrl N, ele vai criar um arquivo novo. E como eu vou começar explicando com exemplos, né? Então eu posso digitar aqui aula.py, né? PY sendo o tipo do arquivo, né? Que é um arquivo de Python, e o nome do arquivo logo antes dele. Vou colocar aqui para salvar. Quando eu coloco aqui para salvar, ele já vai criar o arquivo. Então, vamos lá, vou começar aqui explicando como fazer imports. É bem simples, é só digitar import e começar a digitar quais são os módulos que você quer importar. Então, vou importar matemática, random, enfim. Outra coisa interessante, print, né? O print, ele pode receber outros tipos de argumentos. Se você quiser alterar como que um print vai ser mostrado, você pode utilizar end, né? Vamos executar isso aqui só para ver o que vai acontecer. Eu posso digitar bandeira R, ele vai mostrar executar, digito cmd, e ele vem para cá para poder executar. Deixa eu dar uma limpada. E para executar, tudo que você precisa fazer é chegar nessa pasta aqui para chegar nessa pasta. Caso você não saiba de utilizar o cmd, é bem simples. Você só precisa digitar cd, que vai para change directory, ou mudar de diretório. Puxa para cá a pasta. Puxei para cá, digito enter. Já estou na pasta que eu quero estar. Se eu quiser executar agora é bem simples. Eu digito py, o nome do arquivo, como é aula.py. Vou digitar aula.py. Outra dica, você pode digitar tab e ele autocompleta para você. Pronto. Aí a única diferença desse para esse é que, como tem um end aqui, ao invés de pular a linha no fim do print, ele não vai pular a linha. Então se eu digitar terceiro lá e botar para executar novamente, ele não pulou linha, não foi para a próxima linha. Enfim. Falando agora sobre comentários, é bem simples. Um comentário de uma linha é hashtag ou jogo da velha, né? E comentários de múltiplas linhas é aspas simples, 3 aspas simples. Os principais tipos de variáveis que a gente vai estar falando nesse vídeo vão ser strings, números, no caso reais, né? Que Python não faz tanta diferenciação dessas coisas, listas, tuplas e dicionários. A gente vai falar também de objetos e é basicamente isso. Vamos logo para strings, falar um pouco sobre strings. Strings nada mais é do que caracteres em sequência, então se eu quiser eu posso digitar aqui uma variável chamada nome e igualo ela ao nome de um cantor ou qualquer coisa do tipo. Se eu quiser imprimir na tela esse nome, eu posso simplesmente chamar esse nome com print. Deixa eu dar uma limpada. E pronto. Aqui tem alguns outros exemplos de como acessar essas variáveis de uma maneira diferente. Se eu quiser, por exemplo, dividir e pegar só algumas pequenas partes, como uma string nada mais é do que uma lista de caracteres, eu posso acessar como se fosse uma lista. A gente vai falar sobre isso depois, mas eu só preciso colocar de 0 a 4 dentro de colchetes e aí ele vai pegar só um pequeno pedaço da string. Se eu quiser pegar ela invertida, eu posso pegar desse jeito. Certo? E se eu quiser pegar o tamanho da string, eu só preciso simplesmente digitar LAN, né? Len, que significa length em inglês, que significa exatamente tamanho. E aqui, pronto. Aqui a gente está pegando simplesmente um pequeno pedaço, aqui a gente está pegando a linha ao contrário, e aqui o tamanho, são 14 dígitos. Né? Outra coisa interessante de Python, você não precisa se preocupar com o tipo de variável, então eu posso digitar isso aqui, e isso aqui é válido dentro de Python.
a partir de agora, ao invés de ser uma string, né, ao invés de ser uma palavra, a variável, nome, ela vai ser um número. Se eu botar para imprimir, não vai dar nenhum erro. Para escrever uma string com múltiplas linhas, é só eu digitar 3 aspas simples e digitar Enter da maneira como você quiser, e aí você vai poder fazer strings de múltiplas linhas, né? Deixa eu apagar isso aqui e voltar como estava antes. Se você quiser escrever uma citação e colocar aspas dentro de uma string, você pode usar essa barra, que é exatamente o caractere de escape, como chama, onde ela não vai executar a ação, ou ela vai executar alguma ação específica, como por exemplo barra M. Ela vai servir para você pular linha. Essa barra aqui ela vai servir como caractere de escape para você poder digitar esse valor, e esse valor vai aparecer dentro da string, certo? Para não se confundir junto com sintaxe da linguagem. Se quiser fazer concatenação de strings, é só digitar um mais o outro, né? Para você poder fazer a junção de 2 strings. Basicamente é isso. Uma das maneiras que você pode formatar strings é usando esse módulo S, que aí ele vai aceitar esse valor aqui como substituto desse módulo aqui. Outra coisa interessante, você também pode multiplicar strings, e a multiplicação da string nada mais é do que você repetir ela n vezes. Então, se eu digitar olá vezes 5 aqui, ele vai digitar olá 5 vezes. Deixa eu salvar e executar, e aí a gente vai passar por cada parte, né? Aqui a frase concatenada e formatada, como dá para ver, ao invés de aparecer esse módulo S, foi substituído isso pela variável, né? E aqui a repetição de strings. Vamos falar agora sobre operações básicas, as operações matemáticas, aritméticas que a gente vai acabar fazendo. Mais, menos, divisão, multiplicação, né? As básicas, as principais. Além disso, a gente vai fazer potencial, divisão no chão, onde se você pegar uma divisão e tiver 4.5, ele joga fora esse resto da divisão e vai para o valor mínimo. Além disso, o módulo, né, que é a divisão de resto, e é basicamente isto. Se eu quiser fazer uma variável ser a soma de 2 outros valores, eu posso fazer soma igual a 25 mais 32, isso aqui é uma soma simples, isso aqui vai me dar um valor, né, naturalmente. Aqui está cada uma das operações funcionando naturalmente. Então, eu posso colocar aqui para executar, e aqui a gente vai ter vários valores, 8 mais 3 é 11, menos 3 é 5, e assim sucessivamente, né? Outra coisa importante para você saber, é que a ordem das operações importam. Então, 5 mais 7 vezes 3 é diferente de 5 mais 7 vezes 3. Né? Na dúvida, joga só um parênteses que você não vai se perder. Aqui, como pode ver, 5 mais 7 vezes 3 é 26, e 5 mais 7 vezes 3 é 36. São 2 valores diferentes e a ordem realmente importa. Ok, vamos falar agora um pouco sobre listas. Listas nada mais é do que exatamente o que o nome fala. É uma lista, é uma sequência, é um conjunto de informações que está dentro do mesmo lugar. Então, Python, você não precisa se preocupar com que tipo de informação você vai colocar dentro. Só precisa digitar isso aqui e pronto, você já criou uma lista. Você pode colocar o que você quiser dentro dela. Então, assim, isso daqui é uma lista válida dentro de Python. Aqui a gente tem uma lista de frutas, uva, maçã, banana. E aí, se eu quiser adicionar alguma coisa, eu posso dar um frutas.append, onde ele vai inserir tomate, nesse caso, né, no último valor. Então ele apareceria dentro desse último valor. Se eu quiser acessar qualquer valor dentro de uma lista, só preciso colocar dentro dessa lista, né? Dentro do colchetes, eu digito o nome da lista, e dentro do colchetes eu digito o valor. Então, se eu quiser o primeiro valor, eu vou digitar 0. Se eu quiser o segundo valor, eu vou digitar 1. Se eu quiser o terceiro valor, eu vou digitar 2. E assim sucessivamente. Da mesma forma, se eu quiser alterar o valor, eu só preciso digitar o nome da lista, e dentro do colchete digitar o número, o índice, né, do valor que eu quero alterar. Se eu quiser pegar um subset dessa lista, eu posso simplesmente digitar isso, desse jeito, né? Dentro do colchetes eu digito da mesma forma como uma int strings, eu digito de um valor até outro. E aí, se eu for chamar aqui, ele simplesmente vai chamar do primeiro ao terceiro valor, né? Eu posso também aqui chamar criar um outro conjunto, e se eu quiser fazer uma lista de listas, eu posso simplesmente colocar aqui feira igual a carnes e frutas, e aí desse jeito as listas organizadas, eu chamar isso aqui também é válido dentro de Python, vai me retornar uma lista de listas, e como você pode ver, essa é a primeira lista, né, a lista de carnes, e aqui uma lista de frutas, e aí desse jeito a gente tem as duas listas, né,
sendo trabalhadas em sequência. Se eu quiser concatenar essas listas, é só fazer feira igual a carnes mais frutas, e aí as duas listas vão estar concatenadas, não vão ser mais duas listas, vão ser uma lista grande só. Né? Para acessar valores dentro de uma lista de listas, você imagina como se você estivesse selecionando primeiro a lista, né? Vamos lá, primeira lista onde é frutas, certo? E aí dentro de frutas eu vou selecionar outro valor, valor 2, que seria banana. E pronto, dessa forma a gente está selecionando um valor, e se eu colocar aqui para testar o valor, ele vai me retornar exatamente banana. Agora, dando um exemplo com números, a gente pode criar uma lista de números também. Então, se você quiser, como eu já falei, se você quiser adicionar um valor, você pode usar o append e colocar um valor qualquer, né? E se você quiser inserir um valor numa posição específica, você pode usar o insert, e dentro do insert você coloca primeiro a posição que você quer inserir, e depois da posição que você quer inserir, você pode colocar um valor qualquer, e ele vai inserir nessa posição. Se quiser remover um valor, você pode chamar o remove, e dentro do remove você digita qual valor que você quer retirar. Isso funcionaria também de qualquer jeito dentro de uma lista como essas. Então você poderia, por exemplo, também coração, e aí ele iria retirar o coração, né, da carne, da lista de carnes. Pode utilizar o del, e o del você simplesmente, e dentro do del você chama o índice. Então dessa forma ele vai deletar de números a posição 2, então ele retiraria 32 daqui. Outra coisa que você pode fazer é organizar, né, em ordem crescente ou decrescente. No caso ele vai colocar em ordem crescente. Você pode dar o reverse para chamar o inverso dessa lista. Chamando agora só para dar uma limpada com CLS, e agora chamando de novo. Aqui a gente retirou, como a gente tinha falado, retirou o coração da lista de carnes e botou em ordem decrescente a lista, certo? Depois de remover vários valores e fazer várias coisas aqui, inserir vários valores aleatórios. Vamos falar agora sobre tuplas. Tuplas nada mais é do que uma lista que você não pode alterar os valores que estão dentro dela. Então, para inicializar uma tupla é só usar abre e fecha parênteses. Se você quiser inserir qualquer tipo de valor dentro dela, assim como listas, certo? E aí se eu quiser, por exemplo, fazer uma tupla de frutas, eu também posso fazer, né? Da mesma maneira como eu estava fazendo antes. E aí se eu quiser criar uma lista a partir dessa tupla, eu posso dar um list e o nome da tupla. E o inverso também pode ser feito. Se eu quiser transformar essa lista em tupla, eu simplesmente preciso digitar aqui tuple e o nome da lista, né? Que no caso é a lista frutas ali em cima. Além disso, algumas funções também podem ser utilizadas dentro de tuplas. Então, se quiser usar len, min ou max, vão funcionar normalmente. Então tem mais algumas funções que você pode olhar depois dentro da documentação da lei. Vamos falar agora um pouco sobre o dicionário. Você só precisa utilizar chaves, e com chaves você vai estar inicializando um dicionário naturalmente, né? E aí se eu quiser fazer, por exemplo, um dicionário de livros, eu posso fazer desse jeito. E dicionários funcionam de uma maneira que você chama uma chave, uma determinada chave, e essa chave vai te retornar um valor, certo? Se eu quiser acessar um valor desse dicionário, eu posso chamar livros e o nome da chave aqui dentro. Então, se eu quiser chamar, por exemplo, o nome, posso simplesmente chamar desse jeito, ele vai me retornar o valor certinho. Para deletar um valor, eu posso fazer do mesmo jeito que a gente faz com listas, né? Eu chamo livros e o nome do... Eu chamo o nome do livro, certo? E aí eu vou estar deletando um valor. Se eu quiser readicionar esse valor, eu posso simplesmente chamar isso e readicionar ele à lista. Vamos supor que eu quisesse corrigir, certo? Então, eu posso tanto deletar quanto simplesmente escrever isso aqui e aí ele vai corrigir ou adicionar um valor a essa lista, se não tiver um valor antes disponível. E outra coisa, aí cabem várias das outras funções que a gente já deve ter visto, né? Se você quiser pegar o tamanho desse dicionário, é só chamar len, e aí ele vai te dar o tamanho. Se você quiser pegar um valor da lista, assim, utiliza de uma maneira diferente disso aqui, você pode usar o get, e aí ele vai te retornar o valor. Se você quiser chamar as chaves que estão contidas dentro do dicionário, é só chamar keys. E se você quiser pegar os valores, é só chamar values. Desse jeito você consegue trabalhar bem tranquilo. Vamos falar agora um pouco sobre estrutura de decisão, né, condicionais. Então o que a gente vai trabalhar basicamente é com if, else, elif, or, and,
if, else, elif, né, para saber quais são as estruturas de decisão que a gente vai passar, or e end para fazer operações lógicas, né, e se um valor é igual, se um valor é menor igual, menor, maior ou diferente de aquele valor. E aí o exemplo que a gente vai trabalhar é um exemplo bem simples. Eu vou estar copiando e colando aqui. Python ele trabalha com condicionais com blocos de indentação. Então, se você tem alguma coisa indentada um pouco à direita, né, com tab para a direita, você vai saber que é um bloco de código específico e você vai alterar o tab para a direita um pouquinho para poder seguir nesse bloco de código. É um exemplo bem simples. Eu criei um valor idade. Dentro desse valor de idade eu vou fazer um teste simples. Se a idade for menor que 16, uma pessoa, por exemplo, não pode voltar. Se a idade for entre 16 e 18 ou maior que 65, a pessoa pode voltar, mas não é obrigatório, né? Se você tiver entre 18 e 65, então você é obrigado a voltar, né? E aí nesse caso, deixa eu chamar isso aqui. Da mesma forma que se eu alterar simplesmente esse aqui para 16, ou se eu alterar esse aqui para 65, ops, eu cometi um erro, era para ter colocado maior ou igual. Se eu mudar isso aqui para 65, você pode voltar, mas não é obrigatório. E se eu colocar 12 anos aqui, por exemplo, a pessoa não pode voltar, simplesmente. Pronto, isso são condicionais. Vamos agora para loops, né? E aqui falando agora um pouco sobre loops. O jeito como o Python trabalha com loops é simplesmente iterando sobre valores, né? E aí, agora colocando e tentando um pouco para a direita também, só para indicar que é um outro bloco de código, né? Que a gente está no bloco de código dentro do for. E aí eu posso simplesmente dar um x. Isso aqui é um loop que vai iterar de 0 a 10, imprimindo cada um dos valores entre 0 e 10. Se eu chamar agora aqui, ele simplesmente vai me dar de 0 a 9, no caso, né? Porque ele para no 10. Se eu adicionar mais um valor aqui, mais um parâmetro, ele vai alterar isso aqui para seguir de 2 em 2, ele vai ficar dando de 2 em 2 passos, né? E outra coisa que eu posso fazer também é fazer o movimento contrário. Ou seja, eu posso pegar aqui e colocar um valor qualquer que vai ser o valor que ele vai ficar adicionando a cada sequência, a cada iteração, né, desse loop. Então ele vai de 10 até 2. Você pode iterar sobre uma lista de maneira bem simples, que eu vou pegar aqui de um outro exemplo de listas aqui, por exemplo. Eu vou criar essa lista, vou chamar for x em frutas, né? E se eu der um print x, o que ele vai fazer é ficar atribuindo a x o valor das frutas até terminar a lista. E se eu criar uma lista de listas e quiser ir iterando sobre uma lista de listas, simplesmente o que eu posso fazer é iterar sobre a primeira lista, e aí o que eu vou receber é uma lista como valor, e iterar sobre a segunda lista, né, que aí eu vou receber. Então dessa forma o que a gente vai fazer é, para cada iteração dentro de lista, atribua a y o valor de uma lista. Então y vai receber o valor de uma lista. E para cada iteração dentro dessa lista, imprima y. De tal forma que y vai receber 1, 2 e 3, e x vai receber essa lista e essa lista. E aí o que ele vai fazer é imprimir tudo em sequência. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 200, 300, 400. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 200, 300, 400. Outro loop que a gente utiliza normalmente é o while. E aí eu vou fazer aqui, vou pegar um valor aleatório, vou começar usando, e aí para usar a biblioteca random, eu simplesmente uso random.randomRange, e aí eu estou querendo um valor entre 0 e 100, e ele vai me dar aleatoriamente um valor entre 0 e 100. Eu vou fazer um teste até que certa condição seja atendida, né? Enquanto o valor for diferente de, vamos supor, 35, 45, repete a operação, aleatório igual range, e imprime o valor que a gente está pegando atualmente. E ele vai executar essa função até que esse valor seja correspondido. E aí ele executou diversas vezes até encontrar 45 dentro dessa função aleatória. A gente pode fazer, usar alguns condicionais, por exemplo, se o valor aleatório for igual a 20, ele continua. O que significa que, se você chamar esse continue aqui, o que ele vai fazer é não executar essa linha de código. Ou, por exemplo, outra coisa que a gente pode fazer é, se o valor aleatório for igual
a 37, ele vai quebrar. E quebrar significa que ele simplesmente vai deixar de executar isso aqui e vai parar de executar o while como um todo, certo? Ele vai parar aqui e parar de executar o while como um todo e seguir para a próxima linha de código, que seria, por exemplo, aqui. Ou alguma coisa assim. E se eu quiser executar aqui, é a mesma coisa, fim do programa, e ele encontrou 45 depois de um bocado de números. Enfim. Vamos falar agora um pouco sobre funções. Funções nada mais é do que uma maneira de você executar alguma coisa, né, para poder aproveitar código. Então, vou criar aqui uma função simples, uma função que represente uma soma, certo? E aí ele vai receber o número 1 e o número 2. Isso aqui, essas duas coisas que eu estou passando entre parênteses, são chamados de parâmetros, e são os parâmetros que eu vou passar numa função quando eu for chamar. Eu posso dizer que S é igual a número 1 mais número 2 e o retorno S. Então, eu posso pegar um valor qualquer aqui, sei lá, vamos chamar de somatório é igual a som. Então, isso aqui vai ser igual a soma de dois números, então 10 e 15, certo? E se eu botar aqui print? Porque 10 mais 15 é igual a 25. O que eu estou fazendo aqui basicamente é chamando os parâmetros, né? Passando parâmetros dentro de uma função, que são divididos em vírgula. Então 10 ele toma o valor de número 1, 15 toma o valor de número 2, e aqui a gente atribui número 1 mais número 2 dentro de um valor qualquer, um S qualquer, e retorna S. Um outro bom exemplo é, por exemplo, o cálculo de números primos. Esse aqui é para saber se o número é primo ou não. Testando aqui, por exemplo, se 3 é primo, então n igual a 13, vamos chamar de 13, n, testa primo n, e se 3 for primo, então é primo, certo? Então, desse jeito a gente vai saber que 3 é primo. Basicamente, a gente pode aproveitar isso aqui já para utilizar um loop para mostrar como fazer uma função interessante aqui. Eu vou colocar aqui para imprimir todos os números entre 0 e 100 que são primos, que a gente vai ter. Então o que a gente vai ter é isso daqui, certo? Dizendo todos os números entre 0 e 100. Vamos falar agora um pouco sobre inputs. Inputs, e para poder usar inputs a gente tem que usar o import sys. Eu já vou aproveitar aqui e dar um import no OS também, porque a gente vai fazer leitura de arquivos. Vamos supor que eu queira fazer um simples programa que queira pegar o nome de alguém, e aí a gente pode fazer isso daqui, simplesmente. Então eu imprimo no começo qual é o seu nome, né? Eu mostro na tela qual é o seu nome, depois eu pergunto para ele, utilizando sys.startedIn readLine, né? Que ele vai ler a próxima linha do arquivo. E vai simplesmente dizer olá e o nome que eu digitei na tela. Voltando agora para falar um pouco sobre strings, e como eu tinha falado antes, tem diversas outras formas de você poder acessar strings. Você pode fazer um subset dessa string, você pode pegar de -7 até o fim da string, né? No caso ele pegaria mais ou menos daqui até o final da string, do início da string até -10 posições, então ele pegaria tipo coordenada mais ou menos aqui. Deixa eu até rodar aqui já pra gente ir vendo como é que ele vai ficar. Aqui tem diversos tipos de exemplos, né? Ele vai pegando só até aqui, aí o segundo ele vai pegando até uma certa posição, a outra eu estou fazendo concatenação de uma substring com outra string. Estamos falando agora um pouco sobre formatação de string. Se você digitar %C, é exatamente um formatador de string para char, né, para caractere. Então você tem que digitar um char aqui. Se você quiser fazer um formatador de string para um número, você usa %D, que é um número inteiro, né, no caso, que ele vai ignorar o 100.55. Outro exemplo também, se você quiser fazer um número decimal, um ponto flutuante, né, como a gente chama, você pode usar o .5f ou .nf, n sendo o número de casas decimais que você quer que eu utilize dentro dele. Então, se eu quiser, por exemplo, mostrar o número pi, que eu estou usando o math aqui, né, você pode chamar math.py e ele vai te dar
vai te retornar o número pi, e dentro de pi ele vai te dar esse valor, né? Deixa eu dar um CLS aqui, executar, e aí ele vai dar 13, 14, 15, 9. A gente pode falar agora sobre cache, que nada mais é do que você pegar uma variável de certo tipo e transformar ela em outro tipo. Então você tem aqui, por exemplo, se eu quiser transformar um número real, né, dentro de um string para uma string, eu posso usar str. Se eu quiser transformar um string, né, em um inteiro, eu posso usar int. Se eu quiser usar um ponto flutuante, um decimal, né, e transformar isso, transformar um string, que é um decimal, em um ponto flutuante de verdade para poder fazer contas e tal, é só usar float. Porque se eu tentar fazer uma soma entre uma string, desse jeito, isso aqui não é válido dentro de Python, isso aqui vai me retornar um erro, certo? E daí a gente tem outros exemplos daqui, né? Se eu quiser voltando agora para a frase, né? Se eu quiser capitalizar, ou seja, colocar a primeira letra para ser maiúscula, eu posso usar capitalize. Se eu quiser procurar uma posição de uma certa palavra, eu posso usar find, né? Eu uso find e o nome da palavra, e tem que ser exatamente correspondente à palavra, então se tiver maiúsculo, você tem que pesquisar em maiúsculo também. Se eu quiser saber o tamanho, eu posso usar len. Se eu quiser trocar uma palavra para outra, eu posso dar replace. Se eu quiser retirar todos os espaços extras, você usa strip. Nesse caso não tem espaço extra, mas vamos supor que tivesse vários espaços extras. Essa string com strip, ela seria reorganizada, né? E se eu quiser separar a string em uma lista, né, baseado em um certo caractere, eu posso usar o split. O que ele faz é nada mais do que transformar em uma lista cada uma dessas palavras, ou seja, para cada espaço desse aqui, é como se fosse um espaço dentro de uma lista, como se fosse uma vírgula. Se eu for executar aqui, a gente pode ver cada um deles separadamente, né? No caso aqui, essa aqui é o capitalize, entrando em execução, achando a coordenada, ele vai estar na 12ª coordenada, certo? Aqui é muito provavelmente a 12ª coordenada da string. 33 deve ser o número de caracteres. Aqui é a palavra sendo trocada, né? Aqui seria ele retirando todos os espaços extras, mas não tem nenhum espaço extra. E aqui é o split em ação, ele transformou a frase em uma lista, certo? Então vamos falar agora um pouco sobre arquivos, né? Nada mais do que ler e escrever arquivos. Não é tão complicado. Eu seto uma variável para abrir um certo tipo de arquivo que eu vou determinar aqui. Ele não precisa necessariamente ser o txt, mas você precisa saber como escrever aquele tipo de arquivo. Eu boto o wb porque eu quero ler e escrever dentro do arquivo. Então, como eu quero escrever alguma coisa dentro do arquivo, vamos começar já lendo o modo. O modo ele provavelmente vai dar wb, que é leitura e escrita. O nome do arquivo é exatamente o nome que a gente passou aqui, basicamente isso. Quando eu for enviar, eu tenho que enviar. Quando eu for escrever alguma coisa, eu tenho que escrever em bytes, né? E aí a gente decodifica isso em UTF-8. Então, aqui vai o texto que a gente vai escrever e aqui vai a codificação do arquivo. Quando for para fechar, é simplesmente fechar. Então, dá para notar aqui quando eu for executar esse arquivo que ele criou um novo arquivo txt. Cliquei aqui, ele criou um novo arquivo, tal. Se eu quiser ler qualquer coisa, é basicamente a mesma coisa. A gente está fechando o arquivo aqui, né? Então a gente vai ter que reabrir o arquivo, vai fazer basicamente a mesma coisa. E ao invés de escrever wp, a gente vai escrever agora, a gente vai ler agora. Então R aqui, né? De read para leitura. Texto é igual a arquivo.read e print texto. Print texto, ou seja, a gente vai ler o arquivo todo e printar na tela, jogar na tela. Aqui, Olá Mundo sendo mostrado. E se eu quiser deletar o arquivo, simplesmente os.remove arquivo.txt, ele muito provavelmente vai... Deixa eu fechar aqui, senão ele vai dar problema. Ele muito provavelmente vai deletar. O arquivo está sendo usado por outro processo. Bom, aqui ele jogou um erro, dizendo que o arquivo está sendo usado por outro processo, mas basicamente é isso que você usa para deletar um arquivo se ele não estiver sendo usado por outro processo. Eu estou com preguiça de ver exatamente o que está causando isso agora, mas é basicamente isso que você usa para deletar. Objetos, nosso tópico final, o mais complicado também.
Para você definir um objeto, você usa simplesmente class e chama o nome da classe qualquer, certo? Fazendo uma breve introdução para objetos, os objetos é uma maneira como a gente tem para abstrair informações do mundo real em código. Então, o que a gente faz é transformar coisas, pessoas, atividades, qualquer coisa em código. A gente cria atributos, a gente diz que eles têm certas funções, eles executam certas coisas, e a gente transforma isso em código de maneira bem simplificada. Para criar variáveis que são privadas, ou seja, você não pode ter acesso, somente aquelas variáveis podem ter acesso, a gente pode usar 2 underlines seguidos do nome da variável, certo? E isso automaticamente deixa a variável ser privada. Ok? E aqui eu estou já inicializando, então, um animal com certas características. Você pode ver que o animal, a gente pensa, um animal deve ter altura, um animal deve ter um peso, uma fala, um nome. Daí, a outra coisa que a gente vai precisar fazer é inicializar esse objeto, e sempre na inicialização a gente tem que passar um certo atributo que é invisível, entre aspas, mas que vocês vão entender daqui a pouco quando eu for instanciar uma variável, quando for instanciar uma classe, um animal dessa classe, né, que é esse self. Esse self ele vai servir como, se você já sabe de alguma outra linguagem, esse self ele serve para você identificar de quem é a variável que a gente está chamando. Então aqui eu já vou fazer a inicialização de todas as variáveis dentro do método inicializador da classe, né? E aqui eu estou simplesmente dizendo, olha, o nome desse animal vai ser esse nome, o nome a altura desse animal vai ser essa altura, o peso desse animal vai ser esse peso, e o que esse animal fala vai ser essa fala aqui que a gente vai passar dentro do método. Como essas variáveis são privadas, a gente tem que dar um jeito de poder acessar essas variáveis, e isso é o que a gente chama de encapsulamento. E agora a gente vai encapsular as variáveis, nada mais é do que criar gets e sets, para a gente poder definir. Eu não vou fazer nenhum tipo de checagem na hora, mas é basicamente para você poder definir o que é que entra e o que é que não entra aqui. Porque, por exemplo, eu não posso dizer que o nome de um animal é 3. Entende? Eu não posso dizer que a altura do animal é gato. Não existe altura gato, por exemplo. Mas eu não vou fazer nenhum tipo de checagem aqui, mas é basicamente para isso que serve encapsulamento. E aí eu vou fazer depois eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Set nome do animal, certo? E aí, se eu quiser fazer o set nome, eu digito set nome aqui, desse jeito. Ele vai ter que receber o self, ele vai ter que receber o nome. Ele tem que dizer aqui self, ponto. Nome igual a nome. E além disso, a gente vai dar também um get nome, de tal forma que ele vai receber self e vai retornar o nome. Certo? Essa é a maneira de encapsular variáveis dentro de Python, certo? Então, já que a gente já tem isso aqui tudo pronto, eu vou simplesmente dar Ctrl+C, Ctrl+V no que eu já tenho aqui pronto, nos métodos que a gente tem aqui pronto, certo? E o toString dessa função, que é quando a gente transforma dessa classe, né? Vamos definir o toString dessa classe, que é quando a gente transforma essa classe. A gente diz como é que essa classe se apresenta, basicamente, em maneira de string. Então a gente cria um string. Eu vou aproveitar para apresentar um outro jeito de fazer formatação de string. Então você pode digitar isso aqui, e dentro disso aqui você vai receber uma série de informações, certo? Que a gente vai passar através de uma função chamada format. Então, se dizer isso aqui, tem tanto centímetros de altura, pesa tantos quilos e fala tal coisa, certo? E aí a gente pode usar um format, .format. O format que vai ser feito é passar cada variável para cada uma dessas posições. Então vou digitar aqui self.nome, self.altura, self.peso e self.fala, certo? Cada uma dessas coisas vai servir
para quando a gente for instanciar uma classe. E quando a gente instancia uma classe, nada mais é do que você criar uma variável. Então, vamos supor que eu quero criar um gato aqui, ele é um animal, né? E eu passo para ele, o nome dele é Bidu. Ele tem 30 centímetros de altura, ele pesa 2 quilos. Não sei se gatos pesam tanto, mas enfim. E ele fala miau. Do gato eu já posso chamar uma função, por exemplo, toString. E essa é a função. Quando eu estou chamando, só explicando melhorzinho aqui para vocês. Quando eu chamo essa função, é a mesma coisa que eu dizer que eu estou chamando essa função, certo? É a mesma coisa que eu dizer que eu estou chamando essa função. E aí eu vou passar um por um dos argumentos. Primeiro o Bidu entra aqui, certo? 30 entra aqui, e assim sucessivamente. Entra 30 de altura aqui, 2 de peso aqui, e a fala dele entra aqui. E quando você vai passando cada um desses parâmetros, eles vão passando, né, de acordo para cada uma das variáveis do animal que está sendo instanciado. Ok? Uma coisa que eu tenho que falar, né? O self ele serve como um parâmetro oculto. Não é oculto a palavra que eu estou querendo achar, é um parâmetro implícito. Certo? O self ele se passa como um parâmetro implícito. Então, quando eu passo o nome da variável ponto, o self é exatamente o nome da variável. Então, é como se você estivesse passando toString gato, vírgula. Certo? É só para você saber quem é que está chamando essa variável. É só para o programa saber quem é que está chamando essa função. Então, eu sei que quem está chamando é esse gato. E não é qualquer gato, é o gato que se chama Bidu, que tem 30 de altura, 2 de peso e fala miau. Certo? Basicamente é isso. E aí, quando eu for executar, ele dá um erro. Eu esqueci aqui de digitar self, certo? Para corrigir, é só digitar esse self aqui. Então, coloca isso aqui dentro e colocar isso aqui dentro de print. Você corrige esse self. Eu esqueci de colocar esse self aqui, colocar isso aqui dentro de print só para ver o que está acontecendo. Ok? E aí, quando eu chamo isso aqui, eu tenho todos os atributos do gato. Então, Bidu tem 30 centímetros de altura, pesa 2 kg e fala miau, certo? Agora vamos falar um pouquinho sobre herança. E herança nada mais é do que... E se eu quiser classificar cada um desses animais como uma coisa distinta? Se eu quiser reaproveitar esse código? Porque, por exemplo, um cachorro, se eu for fazer um cachorro vai ter vários desses atributos que talvez um animal tenha, certo? Não necessariamente da maneira como eu programei, mas se for algum sistema de pet shop, se for um sistema, por exemplo, de banco, talvez você tenha certos atributos de abstrações diferentes de pessoas, de animais, de carros e de coisas que podem ter aproveitamento de código. E a ideia de herança, né, a ideia de objetos é exatamente para a gente poder reaproveitar código e deixar o código mais legível para trabalhos entre pessoas. Então, só com um exemplo aqui, eu vou dar um Ctrl C aqui em um código que eu fiz mais cedo. Eu tenho, por exemplo, dono. Eu tenho, por exemplo, agora, vamos supor que eu quero fazer uma nova classe chamada cachorro. E o cachorro, além de ter tudo de animal, certo? Ele vai ter também um dono. A gente vai atribuir a ele um dono. Então, eu posso criar um cachorro, a classe cachorro, da mesma forma como a gente cria um animal, certo? Só que cachorro, ele vai herdar tudo de animal. E para ele herdar tudo de animal, é só digitar aqui dentro do parênteses animal. E pronto, ele herdou tudo de animal. E aí a gente sabe agora que animal é pai de cachorro, certo? E cachorro ele vai ter um dono, como eu falei, certo? Ele vai ter uma classe, uma função de inicialização, como tem normalmente, certo? Se eu quiser chamar a função do pai, é só digitar super, e depois de digitar super, eu chamo o init. E tipo, dentro de super, ele vai ter tudo que era atributo do pai, certo? E aí eu defini aqui o encapsulamento do novo método, da nova variável. O encapsulamento da nova variável foi definido aqui. Foi criada uma nova toString exatamente pro cachorro, e o que eu faço simplesmente é chamar a toString do pai,
ou seja, ele vai repetir tudo isso daqui, né? Já para ver aí como que eu estou reaproveitando o código, não vou precisar reescrever isso aqui, não vou precisar dar Ctrl+C nisso aqui. E, além de reescrever isso aqui, a gente vai só retornar, além disso, o dono do cachorro, certo? Outra coisa interessante é saber que a gente pode definir outros métodos também. E além de poder definir outros métodos, uma coisa que eu tinha esquecido de comentar é sobre você poder passar já certos atributos para uma função. Se você não passar um valor para essa função, ele tem como valor default, ele tem como valor padrão o 0. E eu chamo o cachorro de Bilu. Ele tem 40 centímetros. Ele fala... Ele pesa uns 4 quilos. Eu não sei se cachorros pesam tanto também. Ele fala au au, ou au só. E a dona dele é Raquel. Pronto. Se eu chamar o toString do cachorro, print .toString, ele vai dizer que Bilu tem 40 cm de altura, ou seja, tudo isso aqui é cópia do que ele falava antes, do que o outro falava antes, né? Só que além disso ele vai ter isso aqui também, que é exclusivo do cachorro. E aí deixa eu fazer o cachorro latir agora, vamos supor que eu quero que ele lata 3 vezes primeiro, aí ele late 2, ele não late nada por umas 3 vezes, e ele late uma vez só. Okay. E aí eu chamo aqui. Au, 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 não latiu nada, au. Pronto. Basicamente é isso, acho que eu cobri bastante de Python para um vídeo só e para você ver uma vez só. Acho que é bastante, assim, bastante coisa para você aprender o básico de Python e para poder começar a trabalhar. Você já tem bastante, se você utilizou isso e viu tudo que foi feito aqui, você já tem bastante coisa para... Você já tem